Um dos achismos mais esperados de todos os tempos, o papo hoje é com o Sargento Marco Antônio. É um nome simples, mas quando você fala que o nome dele é Assombroso, você fica meio tenso, porque o Assombroso é o maior sniper da América do Sul, considerado pelo Exército Brasileiro, ele é uma lenda. Ele já foi aqui, pro Haiti 2 vezes, lutou na guerra e tem muita história para contar do que ele viu nessas missões, além de como é o dia a dia de um sniper. Então vem comigo que o achismo está muito, muito bom mesmo. Marco, começa com a primeira pergunta. Você, como um dos maiores snipers do mundo, diria, né? Você é da América do Sul, é conceituado e tal. Qual a diferença de atirar de uma pistola normal para um sniper? Tem a ver o peso da responsabilidade? Não tem isso? Vamos começar assim, aí depois a gente vai destrinchando o papo. São técnicas diferentes, né? Fundamentos diferentes. Eu sou um razoavelmente bom atirador na arma longa, já na arma curta, que é o caso da pistola, revólveres, eu já não tenho uma performance assim fora da curva. Você fala pro ladrão, vai lá pro final que eu... Pera aí que eu vou pegar meu fuzil. Entendi. Se bem que, assim, eu não sou um treva, atiro bem, só não sou um expert, né, no tiro com arma curta. Tá, mas tem uma diferença no sentido Eu falo em precisão. Em precisão. O tiro tático rápido, aí eu já tenho a manha. Mas isso é uma coisa geral, assim? O cara que geralmente é um sniper, ele tem mais precisão aqui, na arma curta ele vai ser diferente? Eu só conheço um atirador que ele é bom até se tacar pedra nos outros, né? Ele é muito bom. Que ele foi... Que não é o Bolsonaro, que não tirou o negócio pra tirar. Velho. Tu ficou com vergonha daquilo lá? Ele fica meio escondido lá, é o coronel Cris Cuoli. Ele é um exímio atirador. Sim. Né? Ele atira muito bem de pistola, ele é excepcional na arma longa. A gente trabalhou junto, a gente era da mesma equipe de tiro desportivo, né? de competição. Aprendi muito com ele, aquilo que eu aprendera lá atrás com meu pai, né? Eu desenvolvi muito com ele, porque ele realmente tem um dom, né? O pendor para o tiro de precisão. Sim. Mas normalmente, ou você é muito bom numa coisa ou na outra, né? Porque são dois formatos diferentes, né? A arma longa, ela tem você tem uma empunhadura diferente, você tem fundamentos de tiro, que até alguns se confundem também, né, com tiro com arma curta, mas é bem particular. Sargento, eu já joguei Call of Duty. Você já deve ter jogado esse joguinho de videogame. Não jogo isso não. Não sabe atirar, né? Meu negócio é vida bem real. Da prática mesmo. Então, mas quando eu jogo esse Call of Duty, né, quando a gente pega a arma longa, a gente sente o negócio da respiração. É uma coisa que eles até tentam fazer no realismo ali, né? É uma coisa complicada. Isso ali modifica muito, porque a precisão, às vezes você tá, sei lá, não sei quantos quilômetros de distância. Eu não entendo muito bem disso, mas o nervosismo atrapalha muito essa precisão. Como é que você faz esse trabalho mental para você acertar um alvo? O nervosismo, ele inviabiliza o tiro, né? O tiro de precisão, ele inviabiliza, porque você transfere vibrações, né? Os nervos, eles transferem vibrações para o armamento. E aí o tiro, principalmente o tiro a partir dos 400 metros, ele fica inviabilizado, né? Então, um dos fundamentos do tiro de precisão é justamente a respiração, é você se acalmar, você diminuir seu batimento cardíaco, né? A sua respiração você controlar, e num ciclo de respiração, num determinado ponto, você interrompe e você executa o tiro. Então, por isso que você, quando está nervoso com uma arma na mão, principalmente uma arma de precisão, com ou sem luneta, você tem dificuldades em... Então eu vou chegar nesse lado psicológico que eu quero entender. Como não ficar nervoso
diante de algo que muda a tua vida, provavelmente, e principalmente a vida do cara que você tá alvejando. O meu achismo leva a crer que a tua função é aquela. A gente acha que o cara que é o sniper é aquele atirador de elite, tem até aquele filme, esqueci o nome do filme. Sniper americano. Sniper americano, do Bradley Cooper, que ele tem. Cara, ele tem altas depressões, ele tem altas. Que ele vai pra guerra, né? Não sei se você ouviu esse filme, mas ele tem altos questionamentos, assim. Inclusive eu trouxe aqui. Quem foi que eu trouxe, cara? Cada hora é o menino lá do Afeganistão, que ele falou que é o filme mais preciso sobre o que é uma guerra, é o Sniper americano. Você concorda com isso? Assim, tipo. Primeiro eu vou fazer a pergunta. Como que fica você lidar com a coisa da cautela, da calma, da tranquilidade, sendo que ali tá acontecendo algo que é, bicho, é tenso. O que ocorre é o seguinte, apenas 2 caras eles vão matar sem ódio, eles vão matar em situação de pressão e temperatura normal. Pressão 12/8. Um é o psicopata, ele mata por prazer, então ele não sente nada, a pulsação dele está normal. Desde que ele não faça esforço, a pulsação dele, a respiração dele está normal. E o outro é o sniper, o caçador, que faz isso por ofício. Ele é obrigado a executar um tiro, é calmo, tranquilo, com pulsação baixa e respiração controlada. Porque o alvo ele pode estar a 100 metros e pode ser um tiro que tem que ser muito preciso, que a gente chama de tiro de comprometimento, por exemplo. Ele tem que atingir uma área do crânio que ele vai incapacitar imediatamente o indivíduo, vai apagar o indivíduo. E normalmente esse tiro é feito quando o alvo está com uma barricada, uma pessoa, por exemplo. Ou um alvo a grande distância em que ele precise fazer um tiro preciso. Então, há necessidade dele se acalmar. Ele tem que estar calmo, sob pena dele acabar errando o alvo. Então, por isso que tem que ter o pendor, o dom para o tiro. Uhum. Isso aí você traz lá da sua juventude, né? Você não consegue, até consegue, né, com algumas técnicas, você conseguir, né, baixar a tua adrenalina, se controlar. Até consegue, mas é muito mais difícil quando isso aí já não é algo inato em você. Entendi. Então, é uma das características do atirador. Antes de começar aqui, a gente estava batendo um papo aqui de bastidor, que você estava falando assim, cara, tem uma coisa que é inato, você estava falando, né? Que é aquela coisa de da onde você veio, porque o tema morte é um tema que tem várias ramificações. Tem gente que fala, meu Deus do céu, como eu nunca mataria alguém. Já tem gente que tem uma corrente que acredita, cara, dependendo da situação você poderia matar alguém, né? Tem um filho seu sendo sequestrado ali, você reage ali com emoção e tal. Como é que é você com essa coisa da morte, né? Porque você trabalha com isso, né? De alguma maneira. Embora eu acredite que o seu trabalho não é só matar. O seu trabalho tem várias outras funções. Mas como que é essa questão da morte pra ti, assim? Como é que, da onde veio isso? Como você se sente? Hoje você já é um cara profissional, mas o primeiro alvo que você atingiu, como é que foi? O tema morte, para o ser humano, ele é um tema que ainda é polêmico, né? Pode-se dizer que ainda é um ponto obscuro da humanidade, lidar com o efeito morte, com a morte em si. O que é que ocorre? O caçador, o sniper, ele é um atirador de precisão. Ok? Não quer dizer que um atirador de precisão será um sniper ou um caçador. E aí eu explico por quê. Para você ser um atirador de precisão, você precisa de uma tríade, né? Que é aparelhado fisicamente para isso, ou seja, bem resumidamente, né? Enxergar e ter o dedo que aperta o gatilho. Ok? Você precisa ter também, deixa eu ver aqui, os meios, obviamente, e o pendor, o dom para você. Aquilo tem que ser. Você não pode ser um treva, um cara assim que não leva jeito para o negócio. Então, eu tenho que ter o pendor, o dom para aquilo. Obviamente, eu preciso dos meios e eu preciso ter condições físicas de executar o tiro. Tá. Ok. Se o cara for talentoso,
provavelmente ele vai evoluir, quiçá até chegar a um pódio olímpico. Pode. Não quer dizer que ele possa cumprir a missão de um caçador ou de um sniper, que é a mesma coisa, tá? Depois eu até posso explicar sobre isso. Sim. Por quê? Esse indivíduo, por isso que ele é chamado de atirador de elite, porque ele é elite do tiro de precisão. Por que ele é elite? Porque ele não atira em papel nem em lata, ele atira em pessoas. Então, para ser um caçador e um sniper, ele precisa de atributos, que a gente chama de atributos da área afetiva, que são essenciais para ele desenvolver a missão dele, que é matar. Como, por exemplo, ele precisa de rusticidade, adaptabilidade, resiliência psicológica, para suportar aquele ambiente. Porque é o seguinte, para o atirador desportivo, para o atirador de precisão, tudo colabora com ele. Está tudo a favor dele. Ele sai de casa com a sua case, com o seu armamento, com a sua munição, com a sua garrafa d'água gelada numa térmica, vai para um estande de tiro, se encontra com os amigos, confraterniza, atira ali num ambiente controlado, sem pressão. Bebe uma cerveja depois. Tranquilo. Tá sem saco, pega o material, vai para casa, vai beijar a esposa, a família e tal. O caçador, o sniper, não. Ele vai para um ambiente não controlado, sob pressão, ou pressão da própria missão, ou pressão pelo ambiente. É chuva, é frio, é calor, é poeira, é vento, é inseto, é mato, é tudo contra ele. E a pressão, porque coube a ele resolver um problema que aconteceu lá e caiu na mão dele. Ele tem que matar alguém. Então tem tudo isso na cabeça dele. Então, não necessariamente um atirador de precisão será um sniper ou um caçador. Ok. E tem um ponto para você considerar aquele caçador, aquele sniper pronto para a missão. Para você testá-lo, você tem que testá-lo em situação real. Ele tem que executar a missão dele, ele tem que abater alvo. Em tese, ele estaria pronto apenas se ele fosse testado. E tem um dado, isso é do Exército Americano, hein? Do Exército Americano. Eu não tenho muita experiência com guerra, não. E é um dado que sai de dentro do curso deles de caçador de operações especiais. Ou seja, são caçadores, comandos, forças especiais, Rangers, SEALs, são os caras casca grossa. Que de 5 a 10% dos snipers que são formados lá, de 5 a 10% não dará o primeiro tiro, não fará abertura de fogo real contra alvo humano. Não fará. De 5 a 10%, veja bem. E desses que fizeram o primeiro tiro, de 15 a 20 não darão o segundo tiro. Entrarão numa baixa psiquiátrica, ficarão sem condições de continuar na missão, porque vai afetar a cabeça. Então, mas é que tá, a gente cresceu num lugar católico, vamos dizer assim, um país cheio de valores assim relacionados à vida. Como que é você desconstruir isso tudo para de repente você chegar, botar uma arma na tua mão e falar, cara, aquele é teu alvo, agora tu tem que matar ele. Como que... Porque eu entendo talvez na Rússia, sei lá eu, que é uma outra cultura, obviamente também ligada com a vida, mas é uma outra cultura no sentido mais frio, não tão latino. Como e tem uma cultura de guerra o país também. também. Uma cultura de guerra. O Brasil não tem essa cultura. O cara nasce no Afeganistão, o cara já nasce com 3 anos de idade. Já sai, já... O cara já nasce... Aonde? O cara com cordão umbilical já vai atirando. Como é que faz essa desconstrução na tua cabeça, assim, de repente... Bicho, agora... Tá, eu só queria trabalhar no exército, eu só queria fazer minha função. Não, agora tu vai matar. Como é que é esse baque pra você, assim? Eu não sei. Comigo foi muito natural, mas eu acredito que tem muito a ver com mentalização, condicionamento. Porque uma coisa é treinamento, outra coisa é condicionamento. E aí eu volto ao atirador de precisão que treina. Ele não se condiciona porque não é o ramo dele.
Ele não se condiciona a se preparar para matar. Ele não se condiciona. Desculpa, esse treino seria o quê? Seria um simulador? Ou é ele mesmo atirando uma latinha, uma Não, coisa? ele vai lá. Eu estou falando do atirador de precisão, que ele tem até competições, né? Mas normalmente. Mas não tem não tem um alvo, né? Não tem uma vida. Desculpa. Não, vida não. Não tem uma vida. É algo inanimado. Então ele lá. fala, acerto muito as latas. Tá, legal. E pra cá. No nosso caso, a gente é condicionado, né? Tem um condicionamento que vem de fora, que independe de você, né? É alguém te falando as coisas. E tem também o que funciona, eu acho que o que funcionou para mim foi sempre entender que era um alvo lá na frente. Você não vê como uma vida. Não, é uma vida, eu sei que é uma vida, mas é um alvo e é a minha missão. É um negócio meio maluco, não sei em que momento gira uma chave dentro de você. Mas você, por eu ser comandos, né, e ter essa crença de cumprimento de missão, então o cara fala, eu sei que a minha missão é abater, eu fixo naquilo ali, né? É claro que eu tenho discernimento para decidir, mas eu firmo na missão e para mim quando eu vejo já foi. Já é um tiro, acabou. Já foi, né? Então já aconteceu. Então acredito que é de indivíduo para indivíduo, mas é complicado porque complexo, né? Porque a gente traz valores, muitos valores. E o indivíduo, principalmente o moderno, o homem moderno hoje, ele não tem muito contato com a morte, assim. Por exemplo, eu estava até comentando anteriormente, um menino hoje, ele vai no supermercado, a mãe manda comprar uma bandeja de frango, ele chega lá, compra. Para ele, praticamente, já veio da natureza assim. Não. A minha geração, o pessoal mais antigo... abatido, você teve que depenar exatamente. O pessoal do interior tem mais contato com matar um porco, matar uma galinha. Então, isso vai criando ali, ele vai se acostumando com aquela cena cruenta, né? O senhor nasceu em interior? Eu nasci em Copacabana. Eu nasci em casa. Que também tem mais a ver. Mas depois eu fui morar no interior, né? Entendi. Então eu vi, na minha casa a gente criava animais, porcos, cabrito, meu pai matava lá, era uma farra, né? Uhum. Era sempre uma festa. Isso também tem muito a ver. Mas tem um fator que eu acho condicionante, né, para você baixar um pouco essa resistência para matar, é você se acostumar com os olhos humanos. O olho humano, ele é muito forte. Ele é muito forte. Se você for perguntar a qualquer caçador, qualquer sniper, qual foi a última visão, a visão que mais impactou ele vai dizer que foi o olhar. Né? Ele vai dizer, a menos que ele atirou no centro dos olhos, aí some tudo, né? Desmonta tudo. Sim. Mas é o olhar, né? Então, o olhar, ele impressiona. Se você pegasse uma fotografia, faça o teste, pega uma fotografia, você que está em casa aí, pega uma fotografia que a perspectiva foi o objeto da foto, a pessoa que foi fotografada estava olhando para a objetiva. Então, quando você caminha, parece que a pessoa está te acompanhando nos olhos. Perturba. Aquilo ali te dá um... A mira é a mesma coisa. O que ocorre? Porque os olhos, eles impressionam. Tanto impressionam que a gente está aqui porque nossos pais se impressionaram lá e veio a gente. Os olhos então, movimentam tudo. Né? Então, se acostumar em atirar em alvos que tenham olhos humanos, é um facilitador. Ele quebra um pouco esse impacto. Existe uma escala, ela foi feita por uma equipe multidisciplinar, aí, psicólogos, antropólogos, sociólogos e até militar, tá? Que participou dessa elaboração dessa escala, que ela faz o seguinte: ela associa a distância física entre, vamos colocar assim, o autor e a vítima, né? Quem mata e quem morre, associa a distância.
quanto mais próximo essa distância, maior resistência para matar. Então, eles elencaram lá nessa escala atores da guerra, né? Os atores da guerra. O soldado que mata com a faca, um pouco mais para cá, o soldado que mata com a baioneta, está afastando, né? O soldado que mata jogando a granada, vai baixando a resistência conforme vai andando. E lá atrás, no final da escala, colocou lá o piloto de bombardeiro, o cara que aperta um botão e fode todo mundo lá embaixo. Só que eu detectei ali um erro. Modéstia à parte, eu detectei um erro. Colocaram o sniper lá quase que no cockpit com o piloto do B-52, do piloto lá. Por quê? Segundo eles, o sniper está à distância da sua vítima. Só que esqueceram. Se tivessem conversado com um sniper, um caçador, ele teria resolvido a questão. Não, olha só, a luneta me bota lá na cena do crime. Então, eu tô próximo. Eu tô mais próximo do que o cara da faca, talvez. Eu tô vendo o Marcelo, vendo a foto da namorada dele, da mãe dele. Tô vendo ele escovando o dente e eu vou arrebentar a cabeça dele. Sim, sim. Quanto é Eu essa lupa? tenho... Você sabe A precisão. a distância? Assim? são várias, são vários espectros, né? Cada luneta ali, ela tem É igual câmera. Tem, por exemplo, de 1 a 10, que você tanto foca um alvo a 100 metros como a 1000 metros, entendeu? Mas eu queria voltar nisso, que isso daqui é muito interessante que você está falando, porque faz sentido. Tipo assim, só para resumir o que eu entendi. Quando você tem a questão da faca, que você fala, cara, é muito cru, né? É um assassinato, né? Mas é uma morte muito crua, tá você e o cara aqui e tal. Aí você fala, mas lá no final ele tá de boa, ele tá mais longe. Não, mas ele tá aqui. O olho humano tá na tua frente. O olho. É claro que o cara que está esfaqueando, ele vai ver o sangue esguichar, Sim, ele vai sim. sentir o calor, né? O cheiro. Da cavidade, abrindo, isso, mas principalmente os olhos. Os olhos. O que vai ficar na cabeça dele. Esses olhos desses alvos que você já alvejou, e lembrando, assim, estamos falando de um profissional, que é um sargento, que trabalhou em missões para fazer isso. Senão as pessoas começam hoje a achar que ele fica em cima de uma varanda dando tiro. As pessoas não entendem, às vezes. Essas pessoas, você no caso, essas missões que você já fez e tal, você lembra das vítimas, assim? Você dorme e lembra do nada? Vem essa coisa? Como que funciona? Por causa que esse olho, você fala tanto desse olho, do olhar, que me dá a impressão que fica meio, esse valor teu é mexido. Então volta e meia, sei lá. Não, vem sim. Principalmente quando está logo em seguida, né? As semanas que sucedem, aquilo ali, vem. Não vou dizer que não vem sim. Vem aquele olhar tal. Mas vai se dissipando. Mesmo porque, por isso que eu falo, o caçador, o sniper, ele é especial dentro da cabeça. Porque senão ele fica maluco. Se ele ficar mentalizando isso, fazendo juízo de valor, entendeu? Na hora de executar a sua missão, eu não posso fazer juízo. Por isso que eu falo, o indivíduo que mata sem ódio. É imprescindível abater sem ódio, sem raiva. É alvo. Se eu colocar um componente emocional ali, aquilo tatua no meu cérebro, eu tenho certeza, eu me conheço, aquilo vai tatuar no meu cérebro de tal forma que vai me atrapalhar, eu vou ficar lembrando. Você tá falando quase como um lutador de MMA, que quando ele luta com um cara é baseado numa luta. Ele não tá pensando, esse cara comeu a minha mulher. Ele tá batendo no cara. Não, se ele fizer isso, se ele pensa... Mata. Não, ele perde o controle. Ele se perde, é verdade. O Bruce Lee falava, quando perguntavam a ele, qual o melhor oponente? Ele falava, aquele que vem com tudo. Aquele que vem com tudo. Então, aquele que vem com sangue, com a faca entre os dentes. Você perde o controle. E quem está frio do outro lado
Sim, não tem desespero, né? Porque tem a ver com desespero, faz sentido. Você tem um ritual? Isso que eu queria saber, assim, por exemplo, não sei se você é católico, tem alguma religião, mas antes de você fazer isso, sei lá, você reza, vai... Antes de ir numa missão? Antes de uma missão, antes de atirar, você... Porque a gente vê aquela... Eu tô falando dos meus achismos do que eu vivenciei, né? Esse sniper americano que nós vimos no filme. Não só sniper americano, Tropa de Elite, tá, que senta o dedo nessa porra, 01, Tem pá! um filme também E ele dá uma rezada. Eu vi uma vez um filme também que é esse sobre isso do ritual que você tá falando. Tem um cara, o sniper fica muito tempo parado lá no lugar e ele tem, nesse filme no caso, que eu não me lembro o nome, tem um parceiro do lado ali, dando uma olhada numa... É o spotter, é o observador, né? Ah, tem esses caras também. Tem. Uhum. É um cara de binóculo meio que te auxiliando, é isso? O spotter, ele... Normalmente ele é caçador também, ele é sniper, e é até interessante que ele seja o mais experiente, porque ele que vai fazer as avaliações todas de distância, de quadrante de vento, de espectro de luz, tudo ele vai fazer ali, esses cálculos todos, vai te passar e só vai te falar quantas clicagens você tem que dar ali na luneta. Que louco, queria entender melhor essa função. Foi bom que a gente entra agora num outro lugar que é... Eu te perguntei do ritual. Mas nem sempre ele está nessa função, né? Depende do... No Haiti, por exemplo, eu não usei... A gente vai falar do Haiti, que eu quero saber que você teve já boas histórias lá no Haiti. Mas antes eu quero saber, ritual, você tem um ritual, alguma coisa? Não. Canto o hino do Vasco, sei lá, alguma coisa? Não, eu sou muito concentrado antes da missão, eu me concentro muito no checklist de material, né? Isso é imprescindível para você não ir para a missão faltando alguma coisa, deixando de checar alguma coisa. O checklist, ele faz parte da rotina do caçador, do sniper, tanto de material como de equipamento optrônico, tanto do armamento como dos equipamentos. Mas o que eu faço, assim, ritual, a minha munição, eu costumo limpar, checar munição por munição, dou até uma polida nela na ponta ali para ver se tem uma rebarba e tal. Quase que dou uma polida nela legal mesmo. O cara não ficar infeccionado. Porque, né, justamente para ela fazer uma trajetória o mais perfeita possível. Ah, porque tem isso também, né? Porque qualquer coisa, um vento ali já... Não, o vento, você considera o vento, mas... Tudo isso, todas as variáveis, mas é importante que a munição esteja perfeita, né? E eu sou de uma época que a munição não era muito boa, então eu criei esse hábito de checar todo o cartucho que eu levo. Todo não, principalmente as primeiras 20 munições ali. Sim. Eu faço essa checagem. Mas você não tem algum ritual psicológico? Você e seus parceiros ali, vocês fazem... Então, até eu ir para a reserva, eu não tinha sido convertido. Hoje eu sou católico, né, convertido, crismado. Isso ocorreu depois que eu fui para a reserva do Exército, eu me aposentei, aí eu fui buscar a igreja. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra não, né? Porque foi um processo e tal, mas enfim. Sim. Então eu sempre orei, né? Porque eu sempre fui cristão, apesar de não ter uma denominação assim, mas eu sempre acreditei em Deus, né? Certo. Eu sempre orei, né? Para principalmente que Deus me iluminasse ali na minha pontaria e preservasse meus companheiros. Mas ritual assim não. Tá. O que eu queria saber, achei interessante essa pergunta para entender como é que é o dia a dia de vocês, porque quem você é? Você é um cara do Exército, você atende ao Exército Brasileiro, você atende a uma outra missão, tipo, você luta pelo Haiti, como é que funciona essa história? E depois que você é chamado para uma missão, quem te orienta? Tem alguém que está por trás falando, faz isso, faz aquilo, como é que é essa hierarquia? Então, de formação sou comandos, né? Eu servi 30 anos nas Forças Especiais, eu fui para as Forças Especiais em 1983 e saí de lá em 2013. Forças Especiais é o quê? Só para explicar, pessoal. Forças Especiais é a tropa de elite do Exército Brasileiro. Legal. É o mais alto grau de especialização para o combate. É o BOP do Exército.
Da forma leiga e burra. São as forças especiais. Pronto, é mais Caiu fácil. bem, não caiu. Não caiu bem essa daí. São as forças especiais, né, que busca a perfeição da guerra, né? Claro. O soldado de forças especiais, ele busca a perfeição da guerra. E eu fui para lá e logo que eu cheguei lá, eu já me destaquei no tiro, porque eu atiro desde garoto, né? Sempre atirei. É uma história longa aí, que eu estou até escrevendo um livro aí. E aí eu fui para o Exército, fui para as Forças Especiais e fui alçado primeiro como atleta de tiro, lá com então Tenente Cris Cole, que era da minha equipe também, hoje coronel na É um reserva. cara que não erra. Não erra, está numa ilha lá, não adianta chamar ele, que ele não sai da ilha dele. É um eremita lá, enfim. E dali, da equipe de tiro, havia uma demanda para o tiro de caçador, né? As missões começaram a surgir. E aí eu fui levado para ser o caçador do meu destacamento de ações de comandos. Comecei ali. No início era um armamento bem incipiente, o material era bem incipiente, mas depois, final da década de 1980, chegou o primeiro sistema, né, de armas sniper mesmo, que foi o PSG-1. Esse aqui, ó, que inclusive ele orna o brevet do caçador de operações especiais, chegou para as minhas mãos e ali nós começamos a trabalhar a doutrina do caçador. Eu sou o caçador de operações especiais 01. Eu sou o primeiro cara que começou com essa atividade. Caramba. Eu estou na galeria lá como 01. Entendi. Então, assim... Eu cheguei a isso como cabo, né? E foi crescendo e tal. Aí vieram as missões, né? Tá, aí quando você vai fazer uma missão... Vamos falar do Haiti, assim, que eu acho que é uma missão que conhecemos muito bem. Você foi duas vezes para lá, né? 2 vezes, 2 momentos O que você... destino. Me conta um pouco. Rapaz, eu poderia dizer que eu fui um privilegiado nessas missões, porque eu peguei dois períodos, 2 momentos importantes, históricos até, daquele país, que foi a pacificação, né, que ela se deu em 2006 e 2007, com o 6º contingente, e depois eu retorno um dia antes do terremoto de 2010. Tá. Eu chego para uma determinada missão e ela se desdobra em outra. Então eu participei tanto do combate, e aí tem muito a ver com o lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga. No primeiro momento, braço forte, cacete come, e depois refrigera e volta para casa e retorna um dia antes do terremoto, e aí todo aquele trabalho para ajudar aquele povo que tinha acabado de sofrer uma catástrofe assim, sem precedentes. O que foi esse braço forte? Braço forte foi o combate, né, contra as gangues que dominavam a grande Porto Príncipe. Né? O pessoal acha que todo Haiti tinha criminalidade. Não, estava concentrado mesmo na capital. Mas era algo absurdo de violento. Né? O que eles impunham à população era atroz demais. A gente chegou lá e desde 2004 a missão estava lá, mas até então a ONU não tinha tomado uma atitude mais contundente contra as gangues. Sim. Então estavam aumentando o nível de crueldade, coisas assim inenarráveis, né? E aí você sequestros, estupros, decapitação de criança. Caramba. Barbáries da pior qualidade. Você que nasceu no Rio de Janeiro, você acha que a gente fala, o Rio de Janeiro é o lugar mais perigoso que tem. Você acha que o Haiti, ele é comparado ao Rio de Janeiro ou não tem comparação? O que você viu no Haiti é muito pior do que no Rio de Janeiro ou é pau a pau? O que você acha? Em alguns momentos se assemelhava, tá? Só que o bandido no Haiti, por incrível que pareça, ele era mais cruel. Aonde está essa crueldade dele? Porque tinha um elemento lá que fazia crescer essa crueldade dele, que é o voodoo, né? Então, por exemplo, para um chefe de gangue lá, ele estuprar uma mulher com requintes de crueldade, isso aí
o torna mais viril, até com o corpo mais fechado, entendeu? E aquilo é um sinal de status para ele. Ele sobe no... E os caras eles colocavam anilhas de metal no pênis para estuprar a mulher, para arrebentar a mulher toda, como naturalmente. Isso é uma coisa cultural de um povo? Que Não sei se é deturpação também do voodoo, né? Porque o voodoo lá ele está bem fronhado na sociedade, ele é bem cultural também, mas não sei. Eu sei que eles eram muito cruéis. Né? Em Boston, por exemplo, um subbairro lá de Cité Soleil, em Boston tinha uma rua lá que as meninas, a partir de 8 anos, elas já eram estupradas e postas para prostituição. 8 anos. Nossa. Imagina o que é isso. Então, extremamente cruéis. Eles sequestravam... A cultura, a economia lá gira com dinheiro do pessoal que sai do Haiti e manda dinheiro para lá. Então, algumas famílias têm algum dinheiro, mas muito pouco, muito pouco. Então, sequestra teu filho ou tua filha e pede $3. Você não tem $3. Aí, no outro dia, aparece na lixeira, decapitada ou empalada a criança. É esse nível. Cacete. São mal real. Não, são muito perversos. Porque a gente fala do Haiti, a gente lembra da pobreza. Acho que aqui, o que vem pra gente aqui, pelo menos pra mim, não sei se pra vocês, é a pobreza. Pobreza, é um lugar pobre pra caramba. A crueldade, ela nunca é passada muito aqui pra gente, assim. A gente vê que tem uma... Obviamente, onde tem pobreza e miséria, vai ter esse lado também, né? Porque outros recursos. Agora, essa coisa cultural que me deixou assim. Que doido isso. E você foi lá com a missão de... Então, aí a gente chega e primeiro contato que eu tive, assim, primeira impressão que eu tive, que logo assim que a gente chegou, teve uma equipe da ONU lá, de uruguaios, que foi emboscada, né? Uma gangue lá liderada pelo tal do Beloni, que era uma região chamada Boanef-Druyá. Uma região assim, até próximo a um ponto forte, né, da ONU, lá, da tropa, mas era dominado, esse cara muito cruel também. E uma quantidade de bandido muito grande. A equipe uruguaia entrou de blindado, de tanque de guerra, né, para o pessoal entender, entrou, foi atacada, foi emboscada, e um desses blindados não conseguiu romper contato, ficou preso lá. Os caras dominaram. Sorte que a guarnição conseguiu, graças a Deus, a guarnição conseguiu escapar. Não me pergunte como. Mas deve ter sido algo assim bizarro, porque eles cercaram. Aí, enfim, ficou lá o blindado lá, aí eles ficaram comemorando, né? Lá e tal. Nisso chega a notícia pra gente, né? A gente tinha acabado de chegar no Haiti. Eu estava num destacamento operacional de forças especiais, um chamado DOFES, porque lá a gente chamava de DOPAS. Todos os comandos, forças especiais, né? Composto de 24 homens. E aí chegou a notícia, ó, a equipe do Uruguai foi emboscada em Boanef-Druyá, preparar para partir. Aí, rapidamente, a gente começa a preparar e pega o material todo e parte para lá. Quando a gente chega próximo, não dava para chegar em Carais de frente, né? Mesmo porque a gente não tinha um planejamento ainda, tinha que fazer frente àquilo ali. Só que a gente, no caminho, já sabe que a equipe do Uruguai tinha saído, mas o blindado estava lá. Mas ainda assim é mantida a ordem para retaliar. Aí a gente entrou, só que a gente fez um movimento para pegar eles pelo flanco. Em quantas pessoas vocês estavam, só para entender? Estava todo o Dopaz, 24 homens. Força máxima. E aí entramos para abordá-los pelo flanco. Que esse flanco deles ficava numa região de mata. Então era mais propício. Quando a gente desembarcou dos blindados, aí a primeira impressão que eu tive, não, isso aqui não é missão de paz. Era tanto tiro,
mas muito tiro, uma barragem de fogo muito forte. Já tinha um fuzileiro naval daquele ponto forte onde a gente desembarcou com um tiro na cabeça. Não foi fatal, mas um tiro na cabeça, o cara lá desmaiado, sangrando. E a gente desembarca naquele cenário e começa a receber tiro, muito tiro mesmo. Aquelas chicotadas na munição de fuzil, rompendo barreira do som, pá, 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 estalando. Aquela coisa que a gente do Rio de Janeiro está acostumado. Mas então, desembarque, nossa, pô, isso aqui é missão de paz, porque o pessoal contava pra gente, ó, o negócio lá é quente. Não, o negócio não é quente, meu, o negócio aqui é pelando. Ali eu tive a certeza de que não voltaria todo mundo. Eu tinha certeza, pelo volume de fogo, não vai voltar todo mundo. Essa missão aí, a gente vai mandar alguém pro Brasil com a bandeira. Ok, aí desembarcamos e começamos a fazer, todo mundo, era já noite, né? Todo mundo com a visão noturna, com equipamento de visão noturna, a gente entra pelo mato e vai avançando. Só que o primeiro homem, quando a gente está a 300, quase 400 metros, né? Da posição deles, aonde estava, o primeiro homem com a visão noturna, ele consegue ver que eles estavam todos em posição, só esperando a gente aproximar para pulverizar a gente. Inclusive, eles estavam com metralhadoras com bipé, né? E aí, ele reporta pelo rádio, ó, eles estão em posição. Tem um bando aqui em posição. E aí a gente recebe ordem para retrair. Aí a gente retrai sem fazer barulho, porque a gente estava no mato. Se eles abrem fogo ali, a permeabilidade ali completa, ia arrebentar todo mundo. E a gente conseguiu sair dali, aí sim, voltamos para a base, completamos um planejamento que estava em andamento para agir naquela região, e isso foi no dia 21. E no dia seguinte, isso foi no dia do meu aniversário, 21 de dezembro. Porra. E no dia seguinte, a gente retorna aí sim e dá o troco para eles, né, com juros e correção monetária. E como que foi esse troco? É isso que eu ia falar. Então, a missão eram 2 blindados, os 2 principais blindados com equipes de forças especiais, nossas equipes, eu estava na Bravo, eu tinha uma equipe Alfa, né, que ia atacar outro ponto. A gente sai da base, coube a mim, até por iniciativa, né? Porque o que acontecia? Eu vou explicar. Em cima do blindado tem a torre que vai um homem com a metralhadora. Esse normalmente é o cara que ele faz o primeiro contato com o inimigo, né? O primeiro volume de fogo ele dá para o outro lado de lá abaixar a silhueta. Então é uma imposição, né? E havia já um prêmio para quem atingisse esse cara. Então todos os bandidos atiravam no cara da metralhadora. Ah. Tinha um prêmio. Mas ele não é vulnerável também? Não, mas ele tem uma proteção. Tá. Mas sempre há um gapzinho que pode passar um tiro ali. Ele não é totalmente protegido, não. E esse nosso amigo que ia assumir a metralhadora falou para mim assim, porra, vai ser foda. A gente vai chegar em frente o QG dos caras. Em frente, o planejamento era um prédio de 2 andares, a gente chegar e atacar esse prédio. Então os bandidos iam tirar de cima para baixo e maçaricar ele. Mas ele estava vibrando com aquilo, mas ele falou isso para mim. Eu falei, ó, deixa comigo. Eu vou preparar 2 AT4, 2 lançador de míssil, vamos colocar assim. Tá. Que são lança-rojão, né? AT4 descartável, né? Faz um poder de fogo monstruoso, destrói muito. Eu vou levar 2 AT4 e no momento oportuno, se eles começarem de gracinha, eu vou detonar eles. Dito e feito, a gente chega, quando a gente se aproxima, começa tiro no cara da Mag. E ele responde, tiro. Aí ele dá-lhe um rajadão forte na posição, os caras dão uma amenizada, aí eu levanto e dou o tiro com... O cara que tu falou. Estourou. Mas eu gritei ainda. Caramba. Aí eu cheguei, alvorada, bando de vagabundo, e bum! Dei um tiro. Rapaz, aquilo na madrugada, isso era 3 horas da manhã, aquilo na madrugada. Fez um barulho? Foi um silêncio, até a tropa parou. Bum!
foi um tiro NA, né? Um tiro no alvo, porque esse armamento, ele não tem um sistema de mira De precisão. iluminada, não tem. Então, para você atirar à noite é complicado. O que eu fiz? Eu peguei um desses bastões de iluminação, quebrei ele, aí peguei um cotonete, molhei ali e botei numa parede de pontaria dele lá na frente. Então aquilo ficava brilhando. Ah, você criou uma mira. Eu criei. Aí quando eu levantei assim, tava lá Foi na... um cotonete que acabou. Imagina? Legal, cara. Cotonete salvou o Engenhoso pra caralho. Porra, aí dei arregaçou os caras que estavam atirando nele. Nesse lugar, assim, tu não fica meio preocupado, assim, do tipo, cara, e se tiver civil, como é que funciona? A vítima... Como é que fica esse trabalho? É assim? possível. Agora, tem que ter um extremo cuidado. Mas no combate, nesse tipo de combate, onde você tem uma fonte que está abrindo uma barragem de fogo contra você, a fonte é evidente, né? Ali não pode ter civil. Se tivesse civil ali, só se os caras pegaram e penduraram ali, botaram como Sim, escudo. você Aí tá vai me ser falando, visível. Ali é uma parte de guerra, né? Ali não. Você nesse lugar, tá, uma coisa é Rio de Janeiro, dá um medo, mas você ali já sabe mexer. Tu fica com medo, assim? Tem um lado humano seu do tipo, porra, tô com um cagaço do caramba, eu tenho que ir. Rapaz, se eu falar pra você que não dá um certo cagaço, mas como é que vem o cagaço, assim? Ele vem em forma de... Não é o cagaço propriamente dito, você, porra. Vulnerável, né? Não, você pensa assim, caramba, se eu morrer nessa porra, como é que fica a minha família? Aí tu começa a fazer algumas coisas já preparando. Pelo menos comigo é assim. Agora, dá vontade de ir, né? Você fica louco para ir para uma missão dessa. Sim, tem uma adrenalina que Tem, te leva e uma que te... E é preocupante isso. Por isso que a gente entende certas coisas que acontecem com os combatentes. Porque essa porra vicia. A gente Então ouviu você isso. fica querendo, mas ao mesmo tempo você fala, pode ser a última, e como é que fica a minha família? E tu começa a raciocinar, já faz uns telefonemas, já escreve É algumas mesmo? Que coisas. tipo de coisa tu já fez assim? Ligou pra sobrinha, ó, Eu titio te ama. Eu do já nada. eu fiz uma carta já e deixei pro colega, ó, não abre essa porra, hein, cara. Aham. Tem baixaria aí. Não abre essa porra. Guarda aí, se eu tombar, entrega essa porra. Que legal. E você também deve ter cartas também de outros que também Aí depois, quando acabava, não morri, me dá essa porra. Dessa porra aqui. Porra, brabo pra caramba. Vamos tomar uísque. Entendi. Quer dizer, e você falou um negócio que eu tô resgatando, que eu achei interessante. Você falou assim, cara, a gente não tem juízo de valor. Mas você ao mesmo tempo fala assim, cara, fui numa guerra, às vezes alguns caras voltam com a bandeira do Brasil. Ou seja, eles faleceram ali e tem um inimigo que matou teu parceiro. Como que é atirar nesse cara sem esse juízo de valor? Não dá um certo, porra, vou me vingar esse filho da puta? Mas na hora, é que o caçador, ele não pode pensar assim. Senão ele antecipa o tiro, ele retarda o tiro, não dá certo. Então você tem que não levar isso pro pessoal. Na tropa, eu acredito que é até um fator positivo, né? O cara, porra, vou pra dentro desses filha da puta até se eles estiverem, porra, com uma bomba nuclear. Entendeu? Sim, Mas sim. pro caçador não, porque senão começa a me alterar muito. Entendi. A gente entrevistou aqui. Qual é o nome do menino, cara? Eu queria lembrar o cara do Afeganistão que a gente entrevistou. Esqueci dele. Enfim, entrevistou ele aqui, ele falou assim que ele virou um marine, né? Ele trabalhou lá nos Estados Unidos e tal. E ele disse que, pelo que eu entendi, você pode ficar só até 8 meses, né? Parece que ele contou uma coisa muito parecida com o que você falou, que é o cara começa a viciar na guerra e aí você tem tem um que tirar o tempo, cara. Você tem que tirar o cara, porque senão ele fica É doidão. oportuno, eu acho oportuno, acho 6 meses. 6 meses, ele falou. Eu acho que 6 meses, por isso que as missões, elas normalmente são 6 meses. É o Alexandre. Alexandre. Porque, assim, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas no geralzão, 6 meses você já começa a ficar meio esquisito. Meio piroca da cabeça. Né? Já fica, começa a se alterar já com o companheiro, já fica meio sem saco com a população, aí tira o cara e o cara Não, vai... mas além disso, tem essa parte de encheção de saco, mas tem a parte também do... o que ele me falou, né? Me relata a sua visão.
que é uma coisa, você começa a ter uma adrenalina tão forte pro combate... Perde o medo, né? Que você perde o medo. Então começa você a ficar perigoso. Ah, perde. E isso acontece lá ainda, viu? Inclusive, o companheiro nosso lá, não sei se vocês viram aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, que tinha um sargento que ele ficava andando para lá e para cá no meio do tiro. Tava doidão, né? O nosso subcomandante, rapaz, o Bodão, cara, ele tava meio que assim, entendeu? Toda hora eu tinha que chamar a atenção dele. Porra, Bodão, cara, tu vai morrer aí, cara. Os caras estão atirando. Não, mas eu tenho que comandar essa porra aqui. Aí ele ficava pra lá e pra cá, Que rapaz. doido, velho. Pra lá e pra cá. Mas é a característica dele. Sim, mas... Mas com o meu medo era com o tempo se agravar de tal forma dele... Tá rodando a camisa. Uhul! Porra, foda-se. Tomando cerveja com os caras lá. É, exatamente. A gente ri até hoje, quando eu encontro com ele, a gente ri. Porque esse cara, ele é fora da curva, é um baita de um comandos e um líder. Porra, Sim, para sair do blindado, ele tinha que latir, mano. sim. Ele dava um latido lá e os comandos saíam. É muito doido Era essa uma- visão, né? Você chegou a ficar parceiro ou próximo de inimigos que você enfrentou, ou adversários? Porque você tá lá, você conhece o cara do Haiti, o maluco lá que, porra, vai te atacar, e de repente passa um ano, você volta lá, o cara, pô, tu que Não atirou é em mim? futebol, Maurição. Não é futebol, não. é futebol, querido. não, Não é né? futebol, não, querido. Foi embora. Lamento não ter passado ele também. Entendi. Porra, ele meteu um capitão. Se sobrou, meu, sobrou, lamento. Porque é o seguinte, cara. Ficou puto. Como é que você tá vivo Porra, ainda, esses caras eram filha da. Ó, os caras tão cruéis que a gente tava atacando eles. Aí daqui a pouco tu olha, porra, o cara tá tirando pra lá, não tem tropa lá, tá tirando a população, cara. Então um vagabundo desse que sobreviveu, de repente, quantos ele não matou, entendeu? Tem até É verdade. tem um estudo aí, né? Teve um cara que fez um estudo aí. Isso rola lá entre a gente lá, né? O cara da PM aí, amigo nosso, fez um estudo aí, eu acho que foi uma tese que ele fez, que um vagabundo no Rio de Janeiro, que viva 5 anos, em 5 anos, ele lesa 3.000 pessoas, entre assassinato, latrocínio, estupro. 3.000 pessoas. Se você passa esse cara no primeiro ano de vida dele, quantas vidas você preservou? Tira ali Agora umas- imagina lá o vagabundo lá que escapou. Não tem essa de voltar e confraternizar, não. Ô, Sargento, deixa eu te perguntar uma coisa, que de novo o sniper americano aqui na minha cabeça, tem uma cena no filme que ele fica muito tempo ali, ele nem vai no banheiro, né? Ele faz xixi no local que ele tá ali. Você já ficou muito tempo, teve algum lance desse no Haiti mesmo, de missão de sniper, de De ficar você muito falar, pô, tempo? não vai aparecer ninguém. Caralho, o bicho. cara não vem, mano. Porque ninguém sabe a parte chata, né? Também isso é um saco. Não, eu fiquei 8 horas Puta, numa posição que para mim foram 8 dias, né? Porque eu fiquei numa escada, dessas escadas mesmo de pintor de parede, e foi uma missão que ela apareceu do nada e não deu para eu preparar o meu material direito, o que tinha era uma escada para ficar no muro alto, assim, tipo um muro de presídio, aquele bem alto, fazendo a proteção da equipe que ia entrar para capturar um vagabundo lá. Só que essa missão, essa operação, ela demorou muito. E eu fiquei lá em cima, o meu spotter, né, o meu observador, ficou ali embaixo, na base da escada, e eu lá em cima, e os pés começaram a doer, eu mudava de posição, não adiantava, parecia que estava fraturando os ossos do meu pé. Então, aquela realmente foi uma dureza assim. Caramba, cara, e foi- deve ser pesada a porra Quando da eu arma. saí dali, eu saí caminhando assim, com os pés mais ou menos assim, porque eu não suportava mais E de chegou dor. a atirar. Não, Foram 8 horas assim. não, pois é. Se desse pelo menos um tirinho, eu fiquei ali, zero. Deu um copinho cada O um. vagabundo, ele meteu o pé, rapaz, deixou o prato de comida lá em cima. Ah, entendi. Ele... Era o Amaral. O pessoal sabe aí. O pessoal, Foi aqui no Brasil isso daí. Não, foi lá também. lá no Haiti. Ah, Amaral, tá. Bom, uma pergunta agora até curiosa, assim. A gente tá vivendo agora um momento, o Bolsonaro foi lá pra Rússia, aí tá tendo a questão da Crimeia, Ucrânia e tal. O Brasil tá preparado para uma guerra assim fora da região? Você acha que o Brasil ele tem esse contingente, tem capacidade, tecnologia? Sei lá, dá uma merda aí.
porra, Bolsonaro vai lá, dá uma briga com a mulher do cara da Rússia, do Putin, dá uma situação de... E aí? Como é que o Brasil lidaria com uma guerra hoje? Eu não vejo essa possibilidade de envio de tropa para... Nenhum lugar. Não. Eu até imagino uma situação de defesa, né? Até imagino. Mas assim, ainda é muito longe disso acontecer. Não vejo... Se eu falar aqui já é especulação, né? Eu prefiro... sei, acho que não há essa possibilidade, então... Sim. Faz a pergunta. Qual foi a maior distância que você acertou um tiro numa missão real? Missão real foi na faixa de 350 metros. Como é que foi esse tiro? Foi NA, no alvo. Mas onde que NA foi? NA é bom, né? Quando falar Ucrânia, NA... irmão. Não. Essa é uma outra lenda, né? Aí, é lenda. É uma outra lenda que o pessoal... Machismo. É um achismo. Porque o sniper tem que atirar na cabeça. O sniper tem que atirar entre os olhos. Tem que atirar no T-fatal. Não, o tiro no T-fatal é o tiro do contra-terror. T-fatal é aqui, né? Não, T-fatal é aqui. Porra, eu achando que era aqui o T-fatal. Ó, é aqui, T-fatal. ó. Aqui é o T-fatal. Aqui é o T-fatal. Quando eu atinjo aqui a base do crânio, né, o bulbo, e que é o responsável pelos todos os teus movimentos. E quando eu atinjo aqui, você desmonta. Lembra a situação das torres gêmeas caindo Sim. assim? O homem cai assim, ó. Ele desmonta. Então, se ele estiver apertando o gatilho, Entendi. Não dá nem tempo dele apertar. por isso que esse é o tiro do contra-terror, que é dado até 150 metros. Sim. É o tiro que o policial do GAT vai dar, que o operador do destacamento de forças especiais vai dar, o tiro que o cara do BOP vai dar numa situação de refém, tomada de refém, ele vai dar. Saiu daquilo ali, tiro no crânio deve ser evitado sob pena de você errar. Isso em combate, né? Então, porque não é um tiro fácil. Cara, acho que não. Para não errar, dá no centro de massa, é tórax, que vai matar. Que é aqui, né? Que é a parte mais volumosa. Pega esse quadradão aqui, aonde pegar, vai matar, tiro de fuzil, vai matar. O fuzil, em qualquer lugar que você atire... 762 sim, né? Qualquer lugar, se eu meter na coxa do cara... vai matar, vai demorar um pouco para morrer, até ter o choque hipovolêmico. Sim. Mas não tem que... É o que eu falo pro pessoal. Para com de preciosismo. Claro que você vai mirar no botão. Vai mirar no botão. Sim. Para ver se acerta o quadradão. Sim. Sempre busca o menor para acertar o grande. Mas tiro no crânio, preciosismo demais, acaba errando. Dica pro pessoal que tá jogando Call of Duty aí, ó. Pô, que daí o cara sai correndo se errar, né? O importante é você alvejar. É neutralizar do outro lado. Ficar nesse preciosismo, tudo bem, vamos treinar, dar o tiro na silhueta lá no crânio e tal. Mas agora o elemento está em movimento, ou está correndo, né? Ou está caminhando ou está correndo. Aí vai querer dar tiro no crânio, vai perder. Pode perder. Sargento, quanto você já ficou puto de ficar 3 horas esperando o cara, viu o cara, pum, errou, e o cara foi embora? Não, nunca. Nunca errou? Não. Daí seu nome é Assombroso? Não, Assombroso é outra história. Aí já é zoação da galera. É mesmo? Cara, o sargento pegou bullying, foi isso? Meteram bullying no sargento. Não, cara, codinome. É meio assim, bullying, né? Mas depois... Bullying no exército, cara. Que loucura, Não, velho. porque é o seguinte, os operadores especiais, eles não trabalham com o teu nome quente, né? Você Sim. não vai entrar numa missão desse nível com o teu nome ali, né? Imprensa internacional, tá tudo ali, né? O próprio bandido, sei lá. Então, é normal você usar um codinome. Ninguém te chama pelo nome. Sim. É proibido chamar pelo nome na missão. Então, até que dentro do quartel não teria esse problema. Se chama dentro do quartel, dentro da base, né? Quando vai para a rua vai chamar também. Então, Sim. é escolhido um codinome. Eu tinha um codinome antigo, né? Mas estava em desuso. E aí, quando eu fui para essa missão em 2006, eu saio do Rio de Janeiro, vou para Goiânia, que a preparação das Forças Especiais é em Goiânia. São 5 meses de preparação. É boçal. Eu estava com 42 anos. A preparação é
coisa que a gente pode falar aqui. Então eu chego lá, na primeira semana começa ali a escolha dos codinomes. Tem gente que já tinha um codinome em andamento, mas eu não tinha. Eu não queria também usar o codinome que eu tinha antigo, que era Ranger, né? Aí o pessoal começou lá, fulano laranja, porque tem o maior cabeção. É laranja. O outro já era o bodão, né? Que era bodão mesmo. O outro pandeiro, porque, porra, tem a cara larga. O outro biscuit, porque também tem a cara larga. Porra, né? Eu falei, aí daqui a pouco tô vendo um grupinho de soldado lá olhando pra mim e rindo, né? Eu falei, fudeu. Acharam. Aí eu... sargento, chega aí. Ó, o senhor vai ser o assombroso. Aí, que porra é essa aí, rapaz, de assombroso? Aqui, ó. Aí mostrou no celular foto de um fantasma, rapaz, todo zoado, todo estrupiado. Que é aquele desenho do Gasparzinho? Sim. Tem um assombroso. Eu falei, filha da puta, que porra é essa aí? Tá maluco? Não vou ser essa porra, não. Vai ser assim, ó. Ou é assombroso ou é esse aqui, ó. Fantasma do trem do filme Ghost. Ah, sim. Falei, porra, não. Não, e fantasma é ruim, né? Porra. Não. É o que você não quer ser. Então vai ser assombroso. Não, pode ser assombroso. Puta, que filha da puta, assombroso. Aí eu saí assim e falei comigo mesmo, vocês vão ver o que é assombroso. Aí pegou. Você falou da preparação. O que é essa preparação? Então, nas forças especiais não tem essa de que o cara é mais velho e vai ser aliviado, não. É vala comum, né? É vala comum. Preparação, todo mundo, o piano é pesado, todo mundo ajuda no piano e todo mundo é exigido fisicamente, tecnicamente, igual. Sim. Eu já fui lá sabendo disso. Eu estava meio que paradão, tal, mas eu estava fisicamente muito bem. Vou para essa porra, vou lá, não me viro. E aí a preparação é física muito intensa, de você ter que correr 3,2 km em 12 minutos, né, nesse nível, né? É pesado. Fazer pista de corda com equipamento todo. É meio igual aquele que a gente viu no Tropa de Elite ali, aquela coisa meio do bop. É que a nossa visão é essa. Seria até legal ter um filme sobre a tropa especial. É semelhante mesmo, porque eles herdaram muita coisa, né, das forças especiais. Sim. Graças a Deus. Tem uma semelhança com o treinamento dos SEALs lá? Tem. O BOP é uma baita tropa, né? E não é à toa que eles são o que são, né? Eles têm um treinamento também muito intenso. É um exército meio que da favela ali, Não, né? é a melhor polícia do mundo. É a melhor polícia do mundo, sem dúvida nenhuma. Olha que interessante. É a melhor polícia do mundo. E aí eu te pergunto assim, cara, você tá no Rio de Janeiro, que é um lugar dominado por milícia e traficante. E a gente vê que, pô, tá o fuzil na casa do cara, a gente recebeu aqui um cara que fala sobre isso, a quantidade de membro do exército que acaba vendendo o fuzil. Como é que fica a tua cabeça em relação a isso? Porque você é um cara, pô, vejo que você é um cara sério. Você vai lá pra missão e tal, e tem uma porrada de vagabundo em tudo que é lugar. Isso atrapalha muito? Como é que funciona esse esquema? Você vê, pô, o meu fuzil tá lá na favela, como é que funciona agora? O BOP vai lá pegar o fuzil que deveria ser meu. Como que fica isso? Tu fala do roubo de armamento, né, e do fornecimento. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. A gente sabe que tem, né? Mas também tem muita coisa aí que é contrabandeada, né? Antigamente, o bandido ainda recorria, né, a levantar material dentro das Forças Armadas. Hoje em dia, pô, fronteira aí, né, ele consegue. Agora é revoltante e preocupante demais, né? Um fuzil na mão de bandido. Existe a chance do fuzil do bandido ser melhor do que o seu fuzil? Hoje em dia, das Forças Especiais, não, né? As Forças Especiais hoje é um vetor de modernidade. Tem o que há de melhor no mundo em armamento. Principalmente armamento leve, né? Que são os fuzis, as pistolas. Então não tem como. Os fuzis, os sistemas, né? Para o caçador, nós temos o que há de melhor no mundo. Inclusive. Tá, mas como que é esse fuzil desse bandido? Ele é bom? Ele é tipo, você fala, cara, é um bom fuzil. Tem muito fuzil bom aí, mas falta a pecinha principal, né? Graças a Deus
que eles são ineptos na utilização. Por que ineptos? Eles não têm adestramento correto, né? Principalmente no tiro de precisão não tem, porque é muito complexo, não é qualquer um. Não. Entendi, é um cara que sabe atirar com arma, pega o fuzil. Ele vai mudar de posição, ele vai errar o tiro, ele vai aumentar a distância, diminuir, ele vai errar o tiro. E aí ele se atrapalha todo com a luneta, porque mesmo que o armamento venha já montado, e ele vai olhar assim, a luneta ela não pega um espectro de distância que ele quer, aí ele acha que a luneta que está ruim, ele não tem os fundamentos, aí começa a dar errado, aí ele desiste. Agora, o dia que esses caras começarem, aparecer um mercenário aí, começar a criminosamente ensinar esses caras as técnicas, as táticas, os procedimentos do tiro de precisão, aí... Um tutorial no YouTube daqui a pouco. Você já atirou em outro atirador de elite? Fica aquela coisa um contra o outro, ou é uma coisa de filme isso daí? Isso tem muito romantismo aí, mas também há muito, na história, sempre ocorreu, né? Sempre ocorreu. Embate entre caçadores, entre snipers. Para você eliminar um sniper, é necessário, o que é mais barato, né? É você utilizar o contra-caçador, contra-sniper, que é um outro indivíduo. É mais barato do que saturar a região que ele está com bombardeiro, ou com mísseis, enfim. Né? Ou artilharia, fica mais barato. E você arrisca uma vida só, enfim. Sim. Mas é um embate de planejamento, né? Eu diria que é um embate interessante pro xadrez. Pro caçador, pro sniper. É interessante, é uma baita missão, né? Eliminar o cara que é o seu equivalente ímpio. Exatamente, cara. Na maioria das vezes, o que você abate alguém, essa pessoa nunca sabe que você tá ali perto. É uma coisa meio secreta a tua missão, assim, né? O caçador, sniper... Marcão, peraí, desculpa, vou xingar ele. Não, você acha que o cara tá lá? Cadê ele? Pô, ele pode acontecer dele tá ali, o cara, ele talvez errar um tiro, o cara Não, veio, mas é tá legal lá. ele perguntar isso aí, Marcelo, sabe por quê? O bom caçador, o bom sniper, ele faz a aproximação em sigilo. É fundamental isso aí. Foi boa pergunta. Foi boa. Porra. Foi boa. E aí tem o seguinte, o caçador militar, o sniper militar, ele, quanto maior a distância para ele atingir o alvo, para ele é melhor. Porque ele depois vai ter que dar o tiro e ó. Então, ele aproxima e faz o tiro em maior distância efetiva possível. Ele não vai ficar numa distância que ele não vai acertar, mas ele aproxima o mínimo possível. Isso antigamente era uma regra. Então, o caçador militar, ele atira de longe, aqui no Brasil era uma regra, ele atira de longe e a sniper militar se aproxima o máximo possível para ele não ter chance de errar, inclusive fazer um tiro bem mais gabaritado. Só que hoje existe, por exemplo, o novo cangaço. Então, o sniper militar, do policial hoje, ele tem que estar pronto para enfrentar criminosos como se estivesse numa guerra. Tá, claro. Imagina, os bandidos estão reunidos num determinado local, lá ele sabe que ele pode sofrer, né, depois uma perseguição, ele faz o tiro lá no chefão dos caras lá e mete o pé. Então, a maior distância. Então, hoje, o sniper policial, ele já começa, com a situação do novo cangaço, ele já começa a se preocupar com as técnicas, táticas e os procedimentos do caçador militar. Eu queria ir para um lado humano, que assim, você é casado? Sou. Quanto tempo? 20 anos. Então vamos falar disso. Porque, Segundo casamento. Né? Você é um cara lá que você está liderando, você está vivendo guerra, está vivendo traumas, está vivendo não sei o quê. Como é teu lado humano, assim, no sentido assim, tipo, tua mulher que manda em casa, é tu que manda? Não, a gente não manda nada, não lembro. Isso aí, cara, isso aí é consenso geral. Porque elas ganham na resistência, né? Não adianta. Acho que a mulher devia estar na guerra também. Você acha que a mulher na guerra ia ser dar um Rapaz, pau nos caras? mulher tira pra cacete, viu? Eu sei disso. Mulher
atira muito. Tua esposa provavelmente tá vendo essa entrevista É aqui. mais fácil pegar uma mulher assim, ó, primeira vez que vai atirar, ó, ensina ali bonitinho, faz o tiro dessa forma. Dela fazer um bom resultado do que um homem Eu que nunca imagino tirou. isso. É porque assim, Não sei o porquê disso. eu acho que não sei, eu acho que a mulher ela é mais dedicada nas coisas assim. Não sei, eu não sei qual que é a Talvez questão. seja isso. E é legal que assim, que você é um cara que sai de lá, você chega em casa, você toma um pau da tua mulher, que todo mundo toma um pau da mulher, né? A mulher que manda na coisa toda. Independente. Inclusive ela que falou, ó, põe esse casaco. Ela que meteu Não, essa. ele só não morreu porque ela não deixou. Porque ela não Ela deixou. falou, não morre aí na guerra. Mas a Você- minha questão é, esse lado humano teu, porque todo mundo imagina, inclusive seus soldados, a coisa toda, fala, porra, o assombroso é maluco, o assombroso não sabe que o assombroso chora, não sabe que o assombroso vê um filme ali, bate um negócio. Tu tem esse lado assim que você fala, porra. Pra cacete, rapaz. Muito, muito, muito. Eu costumo falar assim, rapaz, eu me emociono até em batizado de boneca, mano. Não, terrível. Caramba, se eu ver uma criança, eu fico emocionado, não tem jeito. Eu sou assim. É. Né? Agora, Porque tem esse preconceito, né? Esse achismo de que porra tu nenhuma. é um cara, porra, extremamente duro, frio, não chora, não abraça. não, porra nenhuma, eu sou emoção pura. Eu sou um cara que sou muito crente em coisas, assim, acredito em muita coisa. E esse lado de família, né? Isso aí mexe muito comigo. E, pô, a situação lá do Haiti, por exemplo, não tem como você não se envolver emocionalmente. Não tem como. Só que você mantém a marra ali. Você precisa trabalhar, você precisa cumprir a missão. E se você ficar divagando aqui, começar... Aí você... A filosofia demais você não aí faz. Não dá, não dá. Mas você teve algum momento que você olhou e falou, puta merda, cara, lá no Haiti... Tipo, alguma coisa- vínculo emocional também com esse alguns vínculo cidadãos. emocional bateu em quê, assim? Quando eu vi no terremoto, né, quando eu vi lá um monte de crianças esmagadas num colégio lá, realmente aquilo ali mexeu comigo. Não tem como, né? Você vê aquele monte de... O telo, né, caiu, né? E aí, porra, caramba. E você transfere logo, né? Podia ser minhas filhas, você transfere logo. Empatia pura, né? Empatia pura. E aí tu... Pá. Ou quem tá vivo agora precisa de mim. E ali a tua função acaba sendo o cara, não é a função do braço forte, né? Agora, Ali já é a mão amiga, né? aí é a mão amiga. O terremoto, ele matou 300 mil pessoas, né? Então, era muito cadáver, cara. Hoje eu estava vindo para cá, estava lembrando, né? Porque eu vi uma entrevista sua com a moça, ela falando do cheiro da morte, né? Aquilo que ela falou é exatamente aquilo ali. O miasma da morte, o cheiro que é diferente de multidões mortas. Multidões. O que é esse cheiro? É um assim? cheiro que vem, dá vontade de vomitar. É pior do que qualquer cheiro que eu já senti. Não dá para explicar. Eu posso dizer que tem meio que um adocicado no meio do pútrido, né? É um negócio estranho. E, porra, você sente, lá no Haiti a gente sentia aquilo em toda parte. E aquilo impregnava a farda. É uma coisa horrível. No segundo dia já começou, né? E aí foi se intensificando. É horrível. Isso foi a coisa mais, assim, que mexe contigo, assim, esse Haiti pós-terremoto? Ah, sim. Principalmente por causa dos feridos, né? A gente, logo assim que aconteceu o terremoto, a gente sai, né, da base para começar, porque tinha caído o QG da ONU, né? Desabado, até morreu um amigo meu lá, o Coronel Emílio, né? Morreu amigo de longa data, né? Um cara que era muito meu amigo. Ele morreu nesse terremoto. Ele estava acho que no terceiro andar do prédio, e quando começou a balançar, esse cara saltou lá de cima. Ele foi o único que se jogou pela janela. Ele ia sobreviver, só que ele caiu e depois caiu um bloco de concreto em cima dele. Aí ele morreu. Grande amigo. Então, a gente saiu, a primeira missão era para ir para esse hotel onde ficava o QG
da MINUSTAH, da ONU, né? Da missão. Estava tendo uma reunião lá com os líderes da ONU, lá no Haiti, e quando teve o abalo e caiu tudo. E a gente recebeu a missão de ir lá socorrer esse pessoal, porque ainda achava que tinha gente com vida lá. Coisa nenhuma, tinha morrido todo mundo. E aí a gente partiu. E tinha acabado de acontecer o terremoto. Então, o que acontecia? A gente ia com a viatura, tudo derrubado, a cidade caiu toda, e as pessoas, elas feridas, que conseguiam caminhar, elas iam caminhando até a estrada para pedir socorro. E parente arrastando, né, as pessoas feridas. E aí você ia andando com a viatura, aí a gente parou a viatura e foi tentar socorrer. Daqui a pouco um sargento virou assim, é muito meu amigo, até ele chegou assim e falou pro comandante, que era o Bodão. Ô Bodão, não adianta, a gente não vai resolver isso aqui, foca na missão. E o Bodão meio olhando assim, aquele monte de pessoa agonizando assim no meio da beira da estrada, e a gente partindo, aquilo mexeu com a gente, né? As pessoas todas esmagadas ali, amputadas, morrendo ali, agonizando, e a gente passando com a viatura para chegar no hotel. Mas não dava, eram centenas. É um carro para centenas de pessoas. Não dava, não tinha como, não tinha braço para ir. Então é quase que uma decisão do tipo, cara, eu vou deixar eles morrer, mas não tem o que fazer. E aí como é que você lida com isso? Porque você aprende a vida toda que você tem que socorrer quem está ali. O teu cérebro fica buscando uma resposta para aquilo ali. Por isso que o Bodão parou ali. Ficou buscando uma resposta anterior, né? Como ele resolveu isso lá atrás? Não acha, porque não tem precedente. E aí a gente... É porque é algo... Entendi o que você está falando, olha que interessante, né? É algo novo no teu cérebro. E eu dei graças a Deus que a gente ficou 3 dias praticamente sem dormir, porque eu não conseguia dormir. E aí, pô, já que eu não durmo, vamos trabalhar, vamos pra rua. Porque desgraça é fogo, né? O presídio caiu e todos os bandidos escaparam com vida. E a escola? E eles estavam todos na rua e a gente sabia que eles iam atacar as equipes de socorro, inclusive, né? Que é um dos modus operandi deles, era atacar enquanto a tropa está assistindo. O cara não tem uma... Talvez é por isso que ele é mais cruel do que o brasileiro, que até o brasileiro você dá uma... Ele dá uma pausa, né? Eu acho que às vezes, né? Então a gente não dormia. Cadê que conseguia dormir? Eu dava um cochilo assim, vinha aquelas imagens na cabeça. Cara, meu Deus do céu. E até hoje eu tô tranquilo aqui, ó. Porque se eu estiver no alto, assim, dentro do prédio, até hoje fico meio cabreiro com o negócio de terremoto. Porra, sensacional. Eu não durmo, assim. Eu durmo até, mas fico desconfortável. Só pra finalizar, o senhor é bom em churrasco? Ou ficam seus amigos falando, tá acertando o alvo? Tem uma coisa assim, que a galera fica te enchendo o saco? Não. Você fala, porra, tu é ruim de bola, porra. Não, eu sou péssimo de futebol. Eu corria muito, o pessoal falava, porra, Marco, tu joga bem, cara, tu corre bem, tu só não sabe fazer curva. Porra, eu botava a bola na frente e partia. Ô Sargento, eu preciso finalizar, mas assim, eu queria muito te agradecer, cara, porque eu acho que a gente hoje, talvez até pela coisa do presidente, independente de coisa direita ou esquerda, mas as pessoas elas acabam estigmatizando muito, né? O que é exército, o que é militar, o que é civil, o que é polícia, como se, sei lá, tá tendo uma, vou falar a palavra que você me falou, que tá uma coisa muito polarizada. Mas é legal ver uma, pô, ainda mais você sendo um cara conceituado, vim aqui, pô, eu te agradeço muito. E a tua história é uma história muito interessante, cara, que daria horas pra gente ficar batendo papo, principalmente essa coisa do Haiti, que é uma visão do outro mundo. É uma realidade muito longa. É uma realidade que eu acho que a gente não faz ideia. Porque muita gente acha, inclusive eu, né, os meus achismos, é o nome do projeto, a gente acha que o exército é aquele cara que vai lá combater, e não é só combater. Quando você me fala essa história do Haiti, quando a gente vê uma imagem de um cara do exército, porra, experiente pra cacete, mas com sentimento, cara, bicho, eu tô fazendo minha missão, e quando a gente tem um lado muito profissional por trás, pô, acho maneiro, sabe, assim, eu acho que durante muito tempo a gente fica nessa coisa, porra, exército, não sei o que, guerra, e não é só sobre isso, né, tem 1000 outras funções que foi interessante entender aqui. Eu sou um soldado, eu sou assim, eu represento, assim,
bem claramente o soldado brasileiro. O soldado brasileiro, ele é assim. Não é à toa que ele é diferenciado, né? Que a gente recebe os feedbacks aí internacionais de que o soldado brasileiro ele trabalha no mais alto nível. O soldado brasileiro ele tem, por isso que é muito oportuna esse lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga. O soldado brasileiro ele entende, ele tem um entendimento de que o povo é a razão de ser dele. Então, se ele está aqui no Brasil, ele vai para a rua, ele respeita o povo. Há discrepâncias, às vezes? Sempre há. Exceções sempre vai haver. Mas, no geral, o soldado brasileiro ele é bom combatente, ele é extremamente disciplinado, ele é inteligente, ele é versátil e ele é respeitador. Lá no Haiti, por exemplo, não havia covardias. Assim. O soldado brasileiro lá, ele respeitava os mais velhos, conversava com a população, ele está passando assim, ó, com seu fuzil, sabe que está numa zona que tem bandido. Aí ele passa por uma senhora, bonjour, madame, porque ela é o francês, né? Aí desarma, a pessoa olha assim, ué, soldado me dando... No início, o pessoal conta que no início eles se espantavam. Como assim um soldado? Porque vê o soldado como, né? Algo Como opressão. Assim, porque eles são muito humildes. Falando comigo... E eu via isso, né? Cansei de ver o soldado vai passando assim, aí tem um senhor dentro do blindado apontando o fuzil, aí tem um senhor sentado assim, ele levanta o cano do fuzil. Né? E eu falei isso lá. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Pô. Imagina um senhor de idade no Haiti, né? O que esse cara já não passou na vida? E ter um fuzil apontado para a cabeça dele... É constrangedor, então não custa nada. Levanta, passou, abaixa o fuzil novamente. Porque é o seguinte, Marcelo, vou fazer uma analogia aqui. Você está com problema em casa, tua casa está toda desorganizada, nada funciona, tua mulher faz o que quer, te manda lavar a louça toda hora, sei o quê. Aí você, não, vou nomear um cara interventor aqui para botar disciplina nesse troço aí. Aí o cara chega lá, deixa comigo, que eu vou resolver. Ô Marcelo, daqui você não passa. Aqui você não pode fazer isso. Pô, o cara está te ajudando, mas está te dando ordem. Sim. Você é um invasor. O cara é um invasor. Então já... Entendeu? Que a gente estava lá no Haiti para ajudar. Sim. Mas com o tempo, pô, esse cara é estrangeiro, ele está aqui, ainda fica de truculência. Então trata bem, pô. Sim. Seja rigoroso com a criminalidade, com os bandidos, mas com a população, no momento que é para ser firme, porque senão também descamba, seja firme, mas não seja truculento, não seja desrespeitoso. E as regras sociais... Básicas da a gente sociedade. sabe, é bom dia, o que custa? Passando ali, vai perder a atenção? Bonjour, monsieur. Bom, sensacional. Eu acho que a gente vive uma guerra já no Brasil, estamos vivendo isso. É bom a gente ver os outros lados, a ideia do achismos é essa. Cara, eu queria muito agradecer mais uma vez o Sargento. Eu vou pedir, por favor, você que está assistindo, faça um caralho de um favor, dá o like nessa merda. Sabe por quê, cara? Quanto mais você dá like, mais esse vídeo chega em outras pessoas, mais pessoas entendendo e quebrando estereótipos e E preconceitos. tem gente vendo e não dá like. Quer dizer, vai babaca. cair o braço, quem sabe, né? O É. bagulho não custa R$1. Porra, não custa aperta essa nada. porra. Aperta essa merda, Aperta, porra. velho. Aperta o negócio, só dá um like. Me beija, O porra. trabalho aqui feito aqui, cada um aqui tá recebendo R$30 aqui do meu Larga o suado dedo. dinheiro. Larga o dedo. Larga o dedo nessa porra. Valeu, Sargento, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. E agora chegou o momento do show onde eu estreio os meus achismos sobre vocês. Eu pedi pra vocês escreverem na plateia aí, na caixinha, algumas coisas sobre vocês. Eu não sei o que vai vir aqui e vocês vão decidir quem que eu vou bater um papo aqui de 10 minutos. Pode ser? O teu amigo, você conheceu lá também? Na verdade, eu já era franciscano e fui fazer uma pregação na igreja que ele frequentava. Mas ele era franciscano ou ele era um drogado Não, que você tava ajudando? ele era um jovem num encontro de jovens. Isso se chama drogado. É uma forma de entender. Maravilhoso. Tá, aí você encontrou ele, aí vocês... Não, aí o que acontece? A gente fez lá a pregação, eu e mais 3 freis, fizemos a pregação e fomos embora, só que
um de nós esqueceu uma cruz no banco. Aí ele foi, quando a gente foi embora, ele saiu correndo atrás de nós com essa cruz na mão e falou assim: ei, vocês esqueceram uma cruz. Aí eu peguei e falei: pô, não pode perder a oportunidade. Aí eu falei assim: não, essa cruz é sua. Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Um mês depois ele estava lá. E hoje você é empresário do quê? Marketing digital. Uma salva de palmas. Maravilhoso.